preservação do meio ambiente é um dos temas centrais do SAL também. Nós tratamos disso, falamos muito disso, sobre o assunto em nossas aulas do SAL. E eu quero refletir um pouquinho sobre isso, porque está surgindo cada vez mais as chamadas igrejas verdes. E isso é muito bom, fico muito feliz, porque são igrejas que estão trazendo à consciência das pessoas essa questão ambiental, certo? De sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Muitos programas nesse sentido, isso é muito interessante. E eu quero que você, se não tem conhecimento, que passe a saber a partir de agora, certo? Mas antes, quero que você aí, que está me ouvindo, me diga o quanto este assunto é importante para você. Coloque aí do lado de 0 a 10 o quanto este assunto é importante para a sua vida, o quanto esse assunto é importante para você, o quanto você acha que isso tem que ser levado para as igrejas. Coloque aí nos comentários aí de 0 a 10 para a gente ter uma noção do quanto o que nós estamos falando aqui é importante para você, tá bom? Ontem, depois que nós publicamos o artigo, eu publiquei tanto aqui no Facebook quanto na minha linha de transmissão no WhatsApp do SAL, e bombou assim de respostas, pessoas super interessadas, pessoas dando super ideias. Eu quero compartilhar algumas aqui. Bom, de 0 a 10 então, quanto é importante para você esse assunto? E vamos falar um pouquinho então de sustentabilidade. O que é sustentabilidade, você sabe? Bom, sustentabilidade é a maneira como nós pensamos na conservação e na manutenção de algum cenário. No caso do cenário ambiental do planeta. De modo que nós possamos lidar, né, identificar, lidar e evitar ameaças, né, no nosso planeta na questão ambiental. Então, sustentabilidade vamos lá de novo, sustentabilidade é a maneira como nós conservamos ou pensamos na conservação, né, agimos na conservação e manutenção do planeta, certo? De modo a evitar ameaças. E aí vem, a partir disso, o termo desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Então, de maneira bem resumida, para a gente compreender aqui, muitas pessoas têm dúvidas, e principalmente dentro das igrejas, porque não se fala muito disso, né? São assuntos que não se falam muito, se prega bastante sobre diversos assuntos, sobre doutrina, sobre salvação, sobre pecado, sobre, enfim, justificação, mas não se fala sobre desenvolvimento sustentável, que é tão importante. O que é desenvolvimento sustentável? É a maneira como nós nos desenvolvemos no presente, ou como nós utilizamos os recursos no presente, de modo que no futuro também haja os mesmos recursos para as próximas gerações. Então, desenvolvimento sustentável é utilizar os recursos no hoje, no presente, de modo que no amanhã, no futuro, esses mesmos recursos estejam disponíveis a outras gerações, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos. Por isso é tão importante uma consciência, e principalmente uma consciência cristã, sobre o assunto, certo? E aí, o desenvolvimento sustentável está alicerçado basicamente em 3 pilares. Quais são os 3 pilares fundamentais do desenvolvimento sustentável? O primeiro pilar é sim o pilar ecológico, né? O pilar ambiental, que é o quê? É você utilizar recursos de modo que ele não acabe, certo? É o que nós falamos aqui. Nós utilizamos os recursos naturais de maneira consciente para que ele tenha uma regeneração, ou seja, fazer com que o meio ambiente se autorregenere, porque a nossa criação, Deus criou, né, o universo para que ele se regenere. Então nós precisamos ter essa consciência de desenvolvimento sustentável a partir desse pilar ecológico. Nós precisamos utilizar os recursos de tal modo que o meio ambiente não perca essa capacidade de se autorregenerar. Por exemplo, se nós consumirmos muito um certo tipo de planta e o ambiente não consiga se autorregenerar com relação à recriação dessa mesma planta, ela fica extinta, certo? Ela perde essa capacidade. Então, o meio ambiente, vamos lá, coloque na sua cabeça, o meio ambiente se autorregenera. Assim como nossas células, por exemplo,
quando nós machucamos a pele, ela se autorregenera. Então o meio ambiente se autorregenera. Se nós utilizarmos de maneira displicente e irresponsável os recursos naturais, o meio ambiente não vai conseguir uma regeneração de modo a repor esse recurso. E aí um dia vai faltar, certo? E aí nós entramos num outro pilar, no pilar econômico. Então, desenvolvimento sustentável tem 3 pilares fundamentais: ecológico, econômico. Qual é o pilar econômico? É nós reduzirmos ao máximo que pudermos o consumo desses recursos naturais, de modo a não impactar o pilar ecológico. Então, qual é o pilar econômico? Nós gerarmos, nós temos capacidade e nós gerarmos um uso de maneira que nós venhamos a reduzir todo o impacto que nós causamos até hoje, certo? Para que o meio ambiente se autorregenere e as nossas futuras gerações, nossos filhinhos, nossos netinhos, nossos bisnetos, não venham a ser impactados por falta de recursos. E aí nós entramos no terceiro pilar, que é o pilar social. O que é o pilar social? O pilar social do desenvolvimento sustentável é: esses recursos naturais devem estar disponíveis para todos, certo? Então é levar, por exemplo, recursos naturais até aqueles que não têm tantas condições como os pobres, enfim, os lugares menos favoráveis nesse sentido, para que eles também utilizem desses recursos de maneira consciente. Bom, e aí nós entramos num texto muito interessante, o texto do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, aqui no capítulo 8, verso 3, eu vou ler aqui para você, verso 19, desculpa, capítulo 8, verso 19, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, que os filhos de Deus se manifestem, certo? Quando nós falamos desse texto, nós focamos muito na questão humana. Os humanos estão esperando com ardente expectativa essa manifestação dos filhos de Deus, para levar o Evangelho, levar Jesus Cristo, enfim. Sim, verdade, mas não apenas nós humanos, mas toda a criação. Quando o apóstolo Paulo fala disso, ele está falando do cosmos, né? A natureza criada, toda a criação divina aguarda com expectativa os filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, ou que eles sejam revelados. Por quê? Porque há um gemer, principalmente na questão ambiental, há um gemido do planeta que precisa ser ouvido por nós cristãos, certo? Porque se nós não dermos ouvido a esse gemido que o planeta está dando, nós estamos cometendo um grave pecado. E não ter consciência disso nos faz ainda ser mais responsáveis pela questão da degradação do planeta, da falta de recursos naturais. Então é preciso nós termos consciência disso. Inclusive, o primeiro ministério de todo cristão, não importa se você é líder de família, se você é líder de jovens, se o seu ministério está bombando ou não, se o seu primeiro ministério não está em prática, todos os ministérios perdem o sentido. E qual é o primeiro ministério? É justamente você cuidar do planeta. Como em Gênesis Deus disse ao homem: tudo isso aqui pertence a você. Agora cuide, organize-se, cuide, conserve, preserve, cuide da manutenção disso tudo. Certo? E acho que nós não temos, nós humanos em geral, não cumprimos muito bem esse propósito, mas nós estamos tomando consciência disso já há um bom tempo, né? Eu lembro quando eu era criança da Eco 92, fiz altos trabalhos, ficou bem legal, fizemos exposições. Eu morei numa cidade, uma cidade que tem muito impacto, né, ambiental, nesse sentido de sustentabilidade, que é Curitiba. E aí lá na década de 90, quando eu era criança, surgiu o programa Lixo que Não É Lixo, um dos programas mais incríveis que eu já vi de governo. E aí nós fomos impactados, nós crianças fomos bombardeados com informação de consciência ambiental, de preservação, de meio ambiente, e separar lixo, e reciclar lixo, e dentro de casa a gente separava e tal, e nós contaminamos os adultos. Era muito interessante, porque o programa do governo não era bombardear os adultos, eles também tinham informação, mas era bombardear as crianças, gerar uma outra cultura nas crianças, entende? Porque
nós contaminamos os adultos e essas crianças cresceram. E hoje essa cultura já está formada. Lá em Curitiba é muito cultural essa questão da preservação ambiental, não jogar lixo na rua, segregar o lixo, separar o lixo que não é lixo, o lixo que não é lixo é o lixo reciclável, certo? Bom, e eu queria trazer aqui então o conceito das igrejas verdes. O que são as igrejas verdes, conhecidas como igrejas verdes? Se você nunca ouviu falar, entra no Google aí e digita igrejas verdes. Você vai ver uma série de igrejas, uma gama de igrejas que começou principalmente lá na Europa, no norte da Europa, e hoje já tem conquistado aqui muitas igrejas brasileiras a trabalhar nesse sentido, que é trazer para o púlpito essa questão ambiental. Trazer para as pregações a importância da sustentabilidade, a importância do desenvolvimento sustentável, criar programas dentro da igreja, programas que levam as pessoas a preservar mais o ambiente. E nós pensamos assim, nós temos a mania de pensar assim, bom, mas eu vou fazer o quê? Né? Não tenho uma indústria, não tenho muito que preservar o ambiente. Tem, se nós fizermos a nossa parte, mesmo que seja economizar no consumo de copinho de plástico, veja bem, nós somos 43 milhões de evangélicos no Brasil. Se cada um de nós, em média, consome 2 copos descartáveis por culto, são 86 milhões de copos descartáveis gerados numa noite de domingo, num só domingo, sei lá. Agora imagine se são 2, 3 cultos por semana. Multiplica isso por 2, 3, a quantidade de copos descartáveis que a igreja evangélica joga no meio ambiente, certo? Então, a importância desses programas sociais. E aí nós recebemos vários e-mails, eu anotei aqui, o João Pedro, por exemplo. O João Pedro, ele disse o seguinte, ele mandou um zap para mim, ele viu o artigo no Facebook, nós nem nos conhecemos, começamos a nos falar ontem, e aí ele disse, cara, eu tive uma ideia aqui, eu pensei nisso, eu vou começar a implementar aqui, que é a questão da igreja distribuir garrafinhas de água, não garrafas compradas, mas ele falou assim, essas squeeze, né? Garrafas plásticas de água para as pessoas, porque além delas carregarem uma garrafa com o nome da igreja ali e toda essa questão dela se sentir mais pertencente àquela igreja, ela vai economizar nos copos descartáveis. Vai ser menos copos descartáveis jogados no meio ambiente. Veja que interessante. Eu também anotei aqui a Patrícia, que diz que vai trabalhar mais programas sociais dentro da igreja, trabalhar programas onde as pessoas artesanalmente irão mexer e manusear produtos, lixo reciclável para produzir algum tipo de bem, certo? Pô, e aí tem várias ideias, né? Você pode utilizar garrafas descartáveis, pode usar madeira, pode utilizar papel, enfim, e fazer bastante coisa legal aí que pode ser usado como utensílio, até mesmo dentro da própria igreja, até mesmo alguma coisa para gerar renda para as pessoas, um tipo de trabalho, enfim. Então, isso é consciência, se tornar uma igreja mais verde. E não apenas isso, mas os pastores, os pregadores devem levar o assunto para os púlpitos e conscientizar as pessoas, principalmente as igrejas. Você é líder de ministério infantil, leve o assunto para dentro dos cultos infantis, lá as chamadas salinhas, né? Por quê? Porque, cara, funciona. Lá em Curitiba funcionou, o governo bombardeou as crianças precisam ter esse tipo de informação, porque nas crianças nós conseguimos gerar muito mais rapidamente culturas e culturas que permanecem, certo? Culturas que permanecem. Então você pode fazer a diferença, até mesmo no seu consumo diário, no seu consumo familiar. Vai comprar um produto, analisa a empresa, veja se a empresa está preocupada com a sustentabilidade ambiental, com o desenvolvimento sustentável, se ela gera seus próprios recursos, as próprias matérias-primas. Vai comprar um móvel, por exemplo, verifica se a empresa que está fabricando este móvel, ela faz replantio, ela planta a sua própria matéria-prima. Vê se ela está preocupada. Eu gosto muito de uma empresa chamada, estou fazendo aqui até uma propaganda, né, sem receber nada, mas o que é bom é para ser divulgado, que é a Mãe Terra. Entra aí no site da Mãe Terra, veja que interessante os programas ambientais dela, veja o que ela oferece, né? Toda a questão de preocupação com
o desenvolvimento sustentável. Então, vou deixando por aqui esse assunto, esse recado. E você que está me ouvindo pela primeira vez, se fez sentido para você tudo isso que foi falado aqui, dê um curtir para a gente, compartilhe aí nas suas redes sociais, divulgue o nosso trabalho, tá bom? Aqui nós estamos preocupados não apenas na pregação, né, sobre assuntos teológicos, bíblicos, mas também aqui com o meio ambiente e diversas outras questões sociais, tá? Beijo no coração, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.